Fala vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo, eu sou o Gabriel Silva do canal Sentimento Não Para e hoje falaremos sobre o pós-jogo entre Fluminense e Vasco. Curta, se inscreva e compartilhe. Hoje o jogo foi marcado por algumas coisas que a gente não costuma ver e nunca vimos dentro de campo. Um gol do Fluminense contra do Verratti. Uma coisa que a gente nem nos nossos piores sonhos aconteceria. Um primeiro tempo no qual tentamos jogar bola, com o gol do João Vitor abrimos o placar, uma falta achada ali pelo Ryan, por sinal foi muito bem no jogo, foi o jogador que mais procurou, o jogador que mais tentou, botou bola na trave, Fábio defendendo. E a gente vê o Ryan evoluindo a cada jogo, crescendo a cada jogo. Isso é importante. Importante para o Vasco, importante para ele. E a gente vê que a vaga dele ali hoje, no momento, ele é insubstituível ali no time do Vasco. A gente viu ali o gol de empate do Fluminense, uma falha defensiva, na qual o John Arias tinha 3 jogadores marcando ele, ninguém conseguiu fazer a falta, ninguém conseguiu jogar a bola para escanteio, ninguém conseguiu jogar a bola para lateral, ninguém conseguiu um tiro de meta. Tinha o Ryan, Hugo Moura e Paulo Henrique marcando ele e ninguém conseguiu recuperar aquela bola. Uma bola que estava perdida perto da linha de fundo e o Vasco conseguiu deixar o John Arias ainda jogar. Cruzando, achando o Guga, se eu não me engano, e o Lima cabeceando, já o Jardim defendendo e a bola rebatendo no Verratti, entrando para dentro do gol. Um gol ali que ninguém imaginou que poderia acontecer. Um Vasco muito pouco criativo, onde o Paulo Henrique e o Lucas Piton não conseguia subir, não sei o motivo, até agora não consigo entender. Uma partida muito apagada do Paulo Henrique, na qual ele teve muitos erros individuais. Toda hora o Fernando Diniz o chamava para passar para ele alguma informação, para cobrar ele alguma jogada, alguma parte técnica dele. Hoje não foi bem. O Lucas Piton, parte defensiva hoje, foi melhor, porém ofensivamente ele não conseguiu subir, não conseguiu se apresentar na parte ofensiva. Alguns jogadores hoje tecnicamente foram muito abaixo do que vem entregando, igual o Nuno Moreira, o Verratti, o Hugo Moura, foram bem abaixo hoje. A gente viu um Vasco hoje na qual a gente teve a certeza que Matheus Carvalho não pode jogar junto com o Hugo Moura. Por mim, Matheus Carvalho nem poderia mais jogar no Vasco, mas os dois juntos não dá para jogar. O Vasco fica pobre de construção, o Vasco não consegue construir. A gente viu uma saída de bola do Vasco hoje totalmente diferente do que o estilo de jogo do Fernando Diniz prega. O Vasco não conseguia sair tocando, o Hugo Moura não conseguia fazer a saída de bola. Quando revezava com o Matheus Carvalho não conseguia fazer a saída de bola. No segundo tempo do Matheus Carvalho foi horrível, perdendo várias bolas de costa pro jogador adversário. E um time muito cansado, um time muito parado tecnicamente, um time que via o adversário jogar, um time que foi um jogo muito pegado e pouco jogado. Essa é a palavra certa. Um jogo que o Vasco suou, tentou, mas tecnicamente faltou. É o que a gente vem sempre falando nos nossos vídeos. O Vasco não tem peça de reposição. O Adson muito mal. O Adson não voltou bem da lesão. Não consegue jogar. Não consegue fazer o que mais fazia, que era correr, que era 1 contra 1. Não consegue mais entregar isso. E assim fica complicado, porque o Fernando Diniz ainda está conhecendo o elenco, então vai ter uma mexida errada aqui, outra mexida errada ali,
mas já terça-feira já tem jogo novamente e pro Vasco é uma decisão, porque o Vasco precisa ganhar para tentar repescagem na Sul-Americana, porque o Lanús já está classificado em primeiro colocado, então o que resta para o Vasco é tentar a segunda posição para ir para a repescagem, para enfrentar o terceiro colocado da Libertadores. Então o time precisa hoje de chegar em casa, descansar, para amanhã já começar os treinos, para terça-feira poder jogar mais um jogo em São Januário. E depois desse jogo contra o Melgar em São Januário, já tem brasileiro de novo, Vasco e Bragantino. Precisa ganhar, precisa conquistar os 3 pontos, jogo em São Januário, então o Vasco precisa ganhar. O jogo de hoje foi no Maracanã, foi fora de casa, teoricamente, né? Porque o Vasco era visitante, então mais uma vez como visitante o Vasco não consegue nem pontuar. Então o Fernando Diniz precisa ligar um alerta também quanto a isso, porque mais uma vez o Vasco fora de casa não consegue pontuar. O Vasco precisa pontuar fora de casa, porque a campanha no Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, na qual você precisa ganhar em casa, fazer a sua obrigação e pelo menos pontuar fora de casa, no qual o Vasco não vem nem conseguindo fazer. Então o vídeo é esse. Segunda-feira a gente tem pré-jogo, o jogo do Vasco e Melgar. Vamos falar tudo sobre o Vasco, tudo sobre o Melgar, a escalação. Então acredito também que a escalação e a escolha do Matheus Carvalho para fazer a do Tietê não foi a escalação ideal. O Tietê também não conseguiu entregar o que o Coutinho vai entregando tecnicamente, porque a gente sabe que é a diferença absurda entre um e outro. Mas o Vasco precisa melhorar, Fernando Diniz precisa ter alguns pontos de atenção e cobrar de alguns atletas ali que pode entregar mais, que não conseguiram entregar no jogo de hoje. Só ele mesmo e a equipe dele sabe o porquê que alguns jogadores não conseguiram entregar. Então o vídeo é esse, curta, se inscreva e compartilhe.